Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Desordem Gramatical. Meu nome é Luana Rosa. Normalmente eu acho que eu faço a ordem contrária, mas enfim. Essencialmente, queria tratar um pouco de sintaxe. O que seria sintaxe? Exatamente, sobre a formação de frases. Por que eu acho que a sintaxe é importante? Porque é ela que vai acabar vendo muitas outras questões que são essenciais em relação à formação de frases. É o que a gente produz o tempo todo. Então as pessoas normalmente não vão olhar para uma palavra, para um som, para um texto inteiro. As pessoas analisam as coisas, ao menos como eu vejo, frase por frase. Então cada frase é uma ideia. Cada frase é uma ideia completa. Se não fosse uma ideia completa, não seria uma frase. Esse que compõe uma frase primeiro. Mas o que compõe uma oração, que é mais o que a gente vai ver em sintaxe. Mas tem a questão de oração, período, frases, enfim, todas essas questões. Tem aqui comigo duas gramáticas pequenininhas, certo? Eu tenho que comprar uma gramática maior, uma gramática do Bechara, que é muito boa, que eu recomendo, inclusive, eu posso mandar uma gramática do Bechara, que é bem maior. Essas mini gramáticas é o que vocês deveriam usar para estudar, se vocês querem. E essa primeiro, começando, né? Estudem a gramática. Não se baseiem somente no que o professor de vocês está falando. Não vamos falar no Brasil Escola ou Tudo Português, acho que é o nome do site. Não. Abram uma gramática, gente. Não é difícil de ler. E não é complicado, não é longo. Vocês vão matar ali em 1 hora de compreensão, o que seria um período de aula, o que vocês levariam 1 semana para entender. Sério mesmo. Ou mais. Ou bem mais, muitas vezes. Sério, a compreensão, quando vocês estão vendo direto de uma gramática, é muito melhor. E quando ela acompanha uma aula, muito melhor também. Então, o que eu recomendo é que vocês abram uma gramática. Peguem, leiam realmente uma gramática. Entendeu? Para entender quais são as regras, vocês têm que ver, vocês têm que ler, vocês têm que viver aquela regra também. Entendeu? Vocês têm que conviver, sabe? Imergir. Emergir. Tem que ter imersão, tá, gente? Eu também não sei todas as palavras da língua portuguesa, me desculpem. Todas as conjugações. Ah, meu Deus, que professor horrível. Mas, essencialmente, vou passar pelos básicos, que seria termos essenciais. Definição, sintaxe, morfologia, termos essenciais, termos acessórios, termos integrantes, no caso. Passar por essas questões básicas e propor uma nova forma de fazer sintaxe que também é válida para o inglês, assim como qualquer outra língua majoritária. Certo? Então, isso vai ser bem interessante. Por quê? Porque a gramática, essa aqui, normal, tem 130 e poucas regras, basicamente. Vocês vão ver aqui, tipo, tudo isso aqui é regra. Certo? Mas a gente tem formas diferentes de se fazer uma gramática. O que é uma gramática? Não sei. Muita coisa, gramática é muita coisa. Mas, essencialmente, a gramática vem de várias formas, mas ela é uma coisa simples. Calma aí. Eu sei o que é uma gramática. Gramática é um conjunto de regras de uma certa língua. Pronto, a gramática da língua portuguesa, do português brasileiro, é o conjunto de regras do português brasileiro. Mas a forma que este conjunto de regras vai ser compilado, ou qual que é o determinante, qual que é a regra que vai ditar a compilação, esse conjunto de regras, diferencia. Por exemplo, uma gramática normativa é pautada na norma padrão. Na verdade, não só é pautada na norma padrão, mas ela dita a norma padrão. Ela prescreve regras que vão ser usadas para definir a norma. Então, a forma correta que a gente entende de falar é por uma gramática normativa. Não sei se dá para dizer. Sim, dá para dizer que é uma gramática normativa, sim. Por quê? Como é que uma gramática normativa funciona? Ela diz: isto é o correto. Ou seja, se isto é o correto, tem algo que é errado. Beleza. Só que o correto não é necessariamente só o que a gente diria mais especificamente uma frase gramatical, porque uma frase gramatical é uma frase que segue regras, só que não necessariamente as regras da gramática normativa. Então o que acontece é que a gente tem um problema. Uma frase está
incorreta para a norma padrão e pode ser gramatical ao mesmo tempo. Por que isso acontece? É porque as frases não precisam seguir uma norma específica, pelo menos não uma norma tão rígida como a norma padrão, uma norma culta, e elas ainda podem estar corretas, elas só precisam seguir um conjunto de regras específico. Então, por exemplo, quando eu quero expressar plural, eu vou ter um termo acessório como artigo, por exemplo, um artigo determinado, os meninos, por exemplo. Então, eu estou expressando o plural tanto no artigo quanto no substantivo. Agora a gente está falando mais de morfologia. Os meninos. Ok, plural nos dois. Beleza, por quê? Porque o artigo segue o substantivo. O artigo é um termo acessório. Meninos aqui vai ser, se eu seguisse aqui, os meninos vão para a praça. Meninos aqui é o núcleo do sujeito, beleza. Núcleo do sujeito, substantivo. Ok. Só que acontece quando a gente tem uma frase que é, por exemplo, os guri, os menino, os piá, os moleque, tanto faz. Qual que é o vernáculo dialeto que vocês querem escolher. Esta frase está correta? De acordo com a norma padrão, não. Agora, vocês conseguem entender, né? Que é os guris. Os gurizes. Tanto faz. Os guris. Ou seja, é uma frase gramatical, porque ela é passível de compreensão e ela segue uma regra específica. Por exemplo, se eu fosse dizer o guris, pronto. Não é mais uma frase gramatical. Porque a gente não usa essa frase, a gente usa essa. E essa é o que a maioria das pessoas fala em situações informais é pluraliza o artigo, não pluraliza o substantivo. Por quê? Porque a marca do plural já está no artigo. Essa é a lógica. Essa é a regra da gramática mental que nós abstraímos e percebemos. Humanos são muito preguiçosos. Gente, nós somos uns vagabundos. Por quê? Porque a gente se recusa a colocar um S aqui. Os guris. Ninguém mais fala os guris. Os guri. Os guri. Ah, é os guri. Sabe? Ninguém mais quer colocar... Sabe? Eu não tô reclamando. Eu só tô dizendo, nós somos preguiçosos. Eu sou preguiçoso. Você que tá vendo é preguiçoso. Por quê? Porque que outra espécie faria isso aqui? VC. Você é uma palavra de 4 letras, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra escrever você? Não nos contentamos. Escrevemos VC. Pô, pelo amor de Deus. Nem me fale de pessoas que fazem isso. Ou isso, pior. O teu corretor já tem não. Só escreve now mais rápido do que tu colocar um tio no N. É literalmente mais rápido tu escrever now e clicar no corretor. E, gente, aí já é gramatical, mas é ilógico na minha concepção tu escrever isso aqui. Beleza. Mas isso aqui passa uma mensagem. A gente tem uma coisa que a gente chama de economia linguística. A gente vai escolher o que é mais simples, o que é mais rápido e o que passa a mensagem de forma mais eficiente, rápida. Economia linguística é o que é econômico, está nos economizando tempo e saliva. Ou dedos, sei lá, está economizando, está nos poupando de ter artrite mais cedo. Não sei, artrite, artrose. Não sou um médico. Mas essencialmente essa frase aqui tá gramatical, agramatical, essa frase gramatical e correta de acordo com a norma padrão. Incorreta de acordo com a norma padrão. Incorreta de acordo com qualquer norma, porque isso aqui não existe. Quando eu digo não existe, ó, por exemplo, estão matando português, isso não existe. Isso existe sim. Se tu sai na rua é a coisa que tu mais vai ver, tá? Então, primeiro, gramática normativa, gramática descritiva, a gramatical. O que é uma gramática descritiva? A gramática descritiva vai descrever. Ela observa e descreve. Ó, essas são as regras que as pessoas estão usando. Pronto. Sabe? Então, essa questão do plural para mim é mais óbvia. Porque realmente para mim faz muito sentido não pluralizar o substantivo. É o correto, tá? De acordo com a norma padrão. Pluralizem o substantivo. Mas para mim faz completo sentido não pluralizar. E, olha lá que loucura. A gente não pluraliza o adjetivo, mas pluraliza o substantivo. O que eu quero dizer com isso? Os carros. Não, calma aí. Isso
ficou bem famoso há um tempo atrás, bem popular no caso, não famoso, mas tipo, nome de página do Facebook, por exemplo. Sim, eu uso Facebook, gente, eu sei que eu sou velho. Oh, meu Deus. Mas tipo, ia ter uma página tipo isso aqui, ó. Carros foda. Perdão pelo palavrão, deixa eu censurar aqui. Carros foda. Eu tô falando, não sei por que eu censurei, não faz a menor diferença. Gente, perdoe, tá? Foda é uma palavra legal. Não é legal, mas enfim. Porque a marca do plural já tá em carros, eu não preciso colocar no aditivo. Carros fodas. Quem é que fala carros fodas? Carros foda. E ninguém fala carro fodas. Também. Entendeu? Seguimos uma regra. A gente não pode simplesmente sair que nem um macaco louco por aí e simplesmente fazer o que a gente quiser. Não. Tem regras. E como é que a gente vê? Abstraindo por aí. A gente vai depreendendo essas regras, naturalmente. E forma a nossa gramática mental. Pim, pim. Tá aqui. Bastante regra. Vocês têm bastante espaço de armazenamento na CPU do computador de vocês. Tá? Na CPU. Tá certo isso? Eu não sou de TI. Tá? Eu sou da linguística. Então não me cobrem conhecimentos de outras áreas. Porque eu não sei. Tá? Mas enfim. Pro básico de sintaxe. Esses são os tipos de gramática. Tu tem gramática normativa, que é o que a gente estuda nas escolas. A gente tem gramática descritiva. A gente vai ter a gramática universal ou transformacional, que eu vou mostrar depois para vocês, que é mais sobre análise sintática. Temos a gramática funcional, que é sobre as funções. É ótima, ótima gramática, eu recomendo demais. E eu posso mandar exemplares dessas gramáticas para vocês verem a diferença. Mas essencialmente essa é a diferença. A gramática normativa prescreve uma norma, então ela pode ser chamada de gramática prescritiva também. A gramática descritiva descreve as regras que estão sendo utilizadas. E a gramática funcional, ou funcionalista, não sei qual que seria o termo correto, ela essencialmente vai ver pela função realmente de fato. Que função está exercendo essa regra? Essa regra que tem uma função útil, essa regra é útil? Se não, entendeu? Então, por exemplo, seguindo o princípio da economia linguística, a gente vai ter que algumas regras simplesmente não são úteis, ou elas são simplesmente vão caindo em desuso. Um membro que não é usado tende a atrofiar. Então, por exemplo, ninguém mais fala isso aqui. Mas é o certo, entendeu? É o certo, é o correto de acordo com a norma culta. Amo-te. Quem é que fala amo-te? Se o Machado de Assis estivesse vivo, talvez ele falasse. Não, ele não é tão estúpido assim. Ele é inteligente, ele saberia que... ok, ninguém mais está usando isso, eu vou usar esses meus poemas, mas se eu tiver... Se tu encontra o Machado de Assis ressuscitado num bar, tu acha que ele vai falar amo-te? Não, ele vai pegar rápido que as pessoas não estão mais falando isso. Entendeu? O cara é inteligente. Era, né? É, no caso, se ele tiver ressuscitado. Vai ver, ele foi pra Argentina, a gente não sabe, né, gente? Não dá pra saber. Ele não viveu há tanto tempo assim, faz só um século e meio, mais ou menos. Mas enfim. Que ele nasceu, né? Um século e meio que ele nasceu, um século que ele morreu. Mais ou menos. Não lembro agora direito. Mas enfim, isso não importa. O que importa é sintaxe. Essa é a única coisa que importa. Sintaxe. Formação de frase é a única coisa que importa. Esquece medicina, direito. Quem que precisa de advogado e médico? A gente precisa de professor de gramática. Isso sim que é uma profissão importante. Como é que vocês vão seguir a vida de vocês sem saber o que é um sujeito posposto? Não tem como. Ironia. Mas enfim, sintaxe sobre sintaxe. Por que se chama sintaxe? Por causa, não é por causa disso, mas tem relação com a palavra sintagma. Que ninguém fala nas escolas, não entendo porque não falam de sintagma, é a melhor coisa que tem. Que é basicamente uma forma de dizer os termos. Os termos têm funções. Então, beleza. O que a gente tem que é sintagma? É conjunto indivisível. Indivisível, esqueci onde ficou o acento de indivisível por um segundo, olha só que professor legal. Sintaxe. A unidade da sintaxe é o sintagma, não é a frase, tá? A unidade mínima da sintaxe é o sintagma. E não fala em sintagma. Por que não fala em sintagma? Sintagma seria essencialmente os termos, assim, basicamente. Mas não necessariamente.
Ou é... Não, é necessariamente, basicamente, porque o que acontece? O sintagma vai ser aquela parte indivisível em que, por exemplo, eu não posso dividir o artigo do substantivo, porque o artigo sem o substantivo não significa nada. E eu simplesmente usar o substantivo, eu preciso desse acessório que a gente fala. Artigo é um termo acessório na frase. Especificamente o adjunto de nominal. O artigo sempre vai ser adjunto de nominal, mas depois a gente vê isso. Mas o sintagma seria a unidade da sintaxe, assim como da morfologia é o morfema e da fonologia os fonemas. Pronto. É a unidade mínima que aquela coisa analisa. Então a fonologia, os fonemas, vai ser relacionado aos sons propriamente ditos, não os sons executados, articulados, mas os sons respectivos de cada letra, vamos dizer assim, de cada grafema. Então, por exemplo, enquanto, deixa eu sentar um pouquinho, enquanto, vamos lá, tem que aparecer o Santo Antônio ali, enquanto a fonologia, por exemplo, vai dar uma olhada ali na questão dos fonemas, na relação do som propriamente dito, quando eu digo som respectivo de cada letra. A é A. Pronto. Agora, tu vai ter línguas como o inglês, por exemplo, a língua inglesa, eles vão falar ei. De onde que tirou isso aí? Me diga onde que apareceu isso aí. E aí é outra coisa, entendeu? Então, quando cada letra tem um som respectivo, claro que vai soar diferente em línguas diferentes. Tem línguas que, como o francês, por exemplo, já falei isso, que 4 grafemas vai dar um fonema só, águas. Eu quero um quê? Não sei. Gente, não sei o que está acontecendo na França, tá? Eles decidiram que eles iam falar e dizer águas. Quero tu, e aí, tipo, bom, enfim, tô divergindo. A questão essencialmente é cada parte da gramática tem uma unidade respectiva. Por algum motivo não falam nos sintagmas. Eu não vejo falarem tanto nos sintagmas, pelo menos. Eu já perguntei para algumas pessoas e parece que eles não conhecem a palavra sintagma. Mas o sintagma é a unidade da sintaxe, gente. Que vai ser ali a questão do termo, aquela parte indivisível. Então, qualquer parte indivisível, ou seja, tu não tem como separar uma parte sem trocar o sentido, sem anular o sentido, invalidar o sentido daquela parte, então este é o sintagma. Por exemplo, a gente vai ter que... Deixa eu pegar uma frase de exemplo. Só um segundo. Aqui, achei uma frase interessante. Vamos pegar aqui. O que a gente chamaria, e a gente vai entrar mais nisso depois, de um SN, um sintagma nominal. Sintagma nominal. Ou seja, cada sintagma tem um núcleo, a parte mais importante, a parte que não pode de forma alguma sair sem alterar completamente o sentido do sintagma nominal, por exemplo, normalmente um substantivo, e a gente vai ter o sintagma verbal também, que são os dois maiores, mas sintagma verbal. A gente vai ver melhor depois o que cada uma dessas coisas significa. Isso que eu estou apresentando para vocês é só uma forma de entender, de conceber. Não estou dizendo que necessariamente o professor de vocês vai usar isso. Mas o sintagma nominal, por exemplo, núcleo é um nome, normalmente. Substantivo, acredito que pode ser adjetivo ou advérbio. Do sintagma nominal. Sujeito é substantivo, núcleo. Mas beleza. Os dias de inverno são mais curtos. Os dias de inverno vai ser o sintagma nominal. E aí a gente vai ter, por exemplo, que esse de inverno, se eu não me engano, é complemento nominal, que ele está complementando o sentido do verbo com essa preposição aqui, o núcleo substantivo, esse que define o complemento nominal. Dias é o núcleo desse sintagma e o artigo está tocando para cá. Então, todas as partes de um sintagma vão estar se relacionando com o núcleo daquela parte. Do sintagma nominal vai estar se relacionando ao nome principal, aquele que está dando o sentido da frase. De inverno. De inverno o quê? Dias. Os o quê? Dias. Tudo se relaciona ao núcleo, essencialmente. E aí a gente vai ter depois, deixa eu ver só se está gravando, normal, beleza. A gente vai ter depois sintagma verbal. O que vai ser o sintagma verbal?
aquela parte, aquele conjunto ou parte específica, pode ser uma palavra, pode ser a frase inteira, que vai ser, cujo núcleo vai ser o verbo. Então, comemos pizza no restaurante italiano. Sinceramente, não estou a fim de colocar. Mas, comemos pizza no restaurante italiano. Núcleo é comemos, que é o verbo. Então, do sintagma verbal, o núcleo vai ser o verbo. Pizza vai ser um objeto direto. Comemos o quê? Pizza. Comemos o quê? Pizza. Então, fazendo essa pergunta, depois do verbo, sem preposição, tem esse complemento? Objeto direto. No restaurante italiano, a junta adverbial. De lugar. O pessoal tá colocando aqui, tipo, complemento circunstancial de lugar. Não precisa. Não precisa de tudo isso, não. Tá? Eu nem sei se deu pra ver antes o negócio, mas enfim. Então, essas são formas de conceber a questão. Então, eu vou tratar mais de como aparece na gramática normativa agora. Mas, essencialmente, cada parte, cada termo tem uma função específica. Então, o sintagma vai ver essa questão da unidade que se liga. Todas as partes da frase se ligam a algo. Então, eu posso colocar uma frase, não importa. Os dias de inverno são os melhores dias do ano. Uma frase mais longuinha. Todos os termos vão estar ligados, todos os termos vão ter uma função. Cada palavra tem uma função, mesmo que seja puramente gramatical. Uma função gramatical que a gente fala é que está ali, não está adicionando sentido nenhum. Não tem um propósito semantical, que a gente fala. Semântico, sei lá. Mas não tem um propósito de adicionar sentido, simplesmente tem o propósito de, por exemplo, os artigo não precisava ter, sabe? Não é absolutamente essencial, por isso se chama acessório, um termo acessório. Então, vamos para isso. É separado em termos essenciais e vamos começar por aí. Termos essenciais. Eu sei que tá tudo torto, é porque eu não fico com preguiça de ficar aqui na frente, senão vocês não vão ver o quadro. Termos integrantes e termos acessórios. Então, como o nome iria propor, e também a forma que eu escrevi aqui, tem uma certa hierarquia, de certa forma. Os essenciais, como diz o nome, vocês são inteligentes, são essenciais, eles precisam estar na frase. Essencialmente, sujeito e o predicado. Dentro do sujeito, tu tem os tipos de sujeito, beleza? Meio que para por aí. No predicado, que é a parte verbal, que é onde está a ação, ou onde está o verbo, mais propriamente dito, porque, enfim, onde tem o verbo vai ser o predicado. E aí, o que acontece? No predicado vai ter uma das grandes dificuldades das pessoas, algumas das grandes dificuldades, como o predicativo, a questão da transitividade verbal e a questão da... tem mais alguma coisa que eu esqueci? Eu não lembro, mas tem os tipos de predicado também. Então, beleza. Vamos começar por isso depois, mas os termos essenciais, essencialmente sujeito e predicado. Ou seja, toda oração vai ter alguém que faz a ação, o sujeito, ou alguém que está sendo descrito, que a gente vai ver depois, e a ação e quem está sofrendo, ou o verbo de ligação e quem está sendo descrito, que é o sujeito, no caso. Digo. Tem que explicar isso. Mas vamos lá. Depois a gente volta para aqueles outros ali, mas é importante ser sério. Sujeito e predicado. Eu não vou entrar tanto em tipos de sujeito, eu vou passar mais rapidinho depois. Mas os tipos de sujeito, por exemplo, simples, composto. Esses são os mais óbvios. Simples, um núcleo, composto, mais de um núcleo. Pronto, acabou. Vocês já entenderam o sujeito simples e composto. O que é o núcleo? Essencialmente vai ser a parte mais importante, como eu já disse. Então, por exemplo, João. Um núcleo, João e Maria. Dois núcleos, beleza. Depois a gente vai ter oculto, em que ele não aparece. Por exemplo, dei essa aula. Fiz esse desenho, se eu fizesse um desenho. Fiz esse desenho. Quem fez esse desenho? Eu. Eu, dá pra ver pela conjugação.
como o verbo é conjugado, eu vou fiz. Então, eu fiz. Ok, não está aparecendo, mas ele existe, eu sei, consigo determinar. Então, esses eu consigo determinar. E aí tem o indeterminado, que eu não consigo determinar. Eu sei que eu estou apagando, mas é que isso é a coisa mais simples do mundo. Vocês podem achar em qualquer lugar, tá? O indeterminado vai ser um que eu realmente não consigo determinar. Por exemplo, o oculto, eu fiz. Ou fizeste o tema de casa. Ninguém mais fala isso, mas vamos dizer, fizeste o tema de casa. Tu fizeste. Entendeu? Consigo determinar. Eu, tu, beleza. Só que no indeterminado a gente vai ter da terceira pessoa, especificamente no singular, quando tem isso aqui, ó, um SE, esse pronome aqui, ou no plural sempre. Então, beleza. Isso a gente já tem claro. Então, fizeram o tema de casa. Fizeram, tipo, quem? Eu e ele? Aqueles ali? Não sei. Ou, fez-se o tema de casa. Fez-se o gol. Quem fez-se? Fez-se o gol. Entendeu? Esse é mais óbvio. Fez-se. Foi feito. Foi feito o gol. Pronto. Então, beleza. Nesses casos, não tem como determinar especificamente quem foi que fez. Foi ali algumas pessoas, não sei quem. Alguém. Ou foi feito. Foi uma coisa que foi feita, não sei quem. Ou seja, tem alguém que faz, só não sei quem exatamente. E é o oposto do inexistente. O que é o inexistente? Ninguém fez. Ninguém fez, mas aconteceu. Choveu. Quem choveu? Quem choveu? Tu é maluco? Sabe, é isso que tu tem que responder pra uma pessoa se ela falar pra ti quem choveu. Porque não tem como quem chover. Chove. A chuva chove. Pronto. Mas a chuva, não. Entendeu? E em caso de há, o verbo haver, no sentido de existir, há duas pessoas ali. Quem que fez haver duas? Ninguém. Faz 2 horas que eu tô aqui, dando aula. Não faz. Meia hora. Mas quando ninguém fez a ação, mas ela acontece. Ou quando ninguém tem um verbo de ação, mas não tem uma pessoa específica ali que está fazendo a ação. Ninguém fez, só aconteceu. Então, beleza, esses são os tipos de sujeito. E o sujeito faz a ação ou é descrito? Essencialmente, essa seria a definição. Em que caso ele faz a ação? No predicado verbal. Verbal porque ele tem um verbo de ação. E em que caso ele é descrito? Nem dá para enxergar direito aqui, que minha letra é impressionante. No predicado nominal. Predicado nominal. Por que o predicado é nominal? Porque o núcleo aqui não vai ser o verbo. Olha só, vocês pensavam que o núcleo do predicado sempre era o verbo, né? Não. Porque no caso de predicado nominal, é o predicativo do sujeito. Putz, incrível. Ou seja, um nome. Um nome sendo o núcleo do predicado. Que impressionante. Achei maravilhoso isso. Acho horrível, odeio predicado nominal. Não posso falar isso, né? Eu sou de gramática, eu tenho que falar que eu adoro predicado nominal. Nem gosto de gramática, né? Não, tô brincando, gente. Eu gosto de gramática, sim. Não sei porquê, não tem justificativa nenhuma pra isso, mas... Então, o predicativo vai ser aquela parte no nome que vai estar se referindo... Perdão. O predicativo vai ser aquela parte dentro do predicado que está se referindo ao nome. Tem o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Essencialmente. O predicativo do sujeito ali vai ser, por exemplo, Luan está triste. Esse está é um verbo de ligação, ele não está demonstrando ação nenhuma. Então, quando o verbo não está fazendo ação, não tem ação sendo escrita pelo verbo, é um verbo de ligação, essencialmente. Então, se eu falava que Luan andava, ok, Luan caminhava, isso é uma ação. Agora, se eu falava que Luan andava triste, seria um verbo de ação, andar, mas, nesse caso, ele está só servindo para ligar. Por quê? Como é que eu andava, tipo, só se eu tava andando de uma forma triste. Como é que se anda de uma forma triste, né? Não sei. Mas vamos imaginar que tem como. Não, não é isso que quer dizer. Luan andava triste quer dizer que por um certo período de tempo ele estava triste. Eu estava triste. Mas enfim, essa que é a questão.
Dentro do predicado vai ter o que a gente gosta de chamar de, que eu esqueci o nome, mas é a questão da transitividade. Predicação verbal. Ah, que legal. Predicação verbal. Maior dificuldade das pessoas. Vamos colocar aqui só transitividade. Mas se falar em regência, predicação, tudo sobre transitividade. Quem que tem transitividade? O verbo. O verbo que tem transitividade. Então é o verbo que vai ser transitivo direto, indireto, intransitivo. E o que vai ser transitivo direto e intransitivo? Nem vou escrever isso aí. Transitivo precisa de complemento. Intransitivo não precisa de complemento. Choveu. Pronto. Não preciso falar que choveu uma chuva. Óbvio, pelo verbo, que choveu chuva. Pronto. Não preciso complementar com nada. Intransitivo quando não precisa de complemento. Transitivo quando precisa de complemento. E aí vocês vão ver que isso vai ligar com uma coisa depois dos termos integrantes dos objetos. O transitivo. Por quê? Porque se um verbo é transitivo, ele precisa de complemento. Quem vai ser o complemento? O objeto. Então o objeto é o complemento do verbo. Já temos isso. E aí o que a gente tem aí? Transitivo direto, que vai ligar com o objeto direto. O transitivo direto, ele precisa de um complemento, mas não precisa de preposição. Eu chuto a bola. Não precisa de uma preposição aí. Eu chuto a bola. Beleza. Eu uso o quadro. Só tem um artigo, não é preposição, tá? Mas se eu falo que eu gosto de música, ou eu escrevo no quadro, aí são outras coisas. Aí é outra coisa. Aí é transitivo indireto. Por quê? Porque eu estou precisando de uma preposição. Então, beleza. Transitivo indireto quando eu preciso de uma preposição no meio. Então, ele está indiretamente relacionando o verbo com aquele complemento. Então, beleza. Eu falo então beleza não sei quantas vezes durante uma aula. Mas essencialmente é isso, gente. E o que a gente tem depois? Tipos de predicado verbal e nominal. E aí tem o verbo nominal, que é o núcleo é tanto um verbo de ação quanto um predicativo do sujeito. Então, se eu falo, por exemplo, o menino chegou machucado. Se eu falo que ele chegou machucado, eu estou tendo um verbo de ação, que é chegar, não tem como não ser, basicamente, nesse caso ao menos, machucado, que é o predicativo do sujeito. Então ele chegou machucado, ele chegou triste, ele chegou feliz, tanto faz. É um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Está tendo algo ali que está definindo o sujeito, não definindo, mas está ajudando a descrever o sujeito, o estado do sujeito, e um verbo de ação. Então ele chegou e ele estava triste. Quer dizer, ele estava machucado. Perdão. Mas essencialmente é isso dessa primeira parte. Verbo intransitivo, transitivo direto e indireto. Tu vai ter questão de frase, oração e período, que não é a coisa mais importante do mundo. Mas a frase, a oração, é uma frase que tem verbo. Não necessariamente uma frase, mas vamos falar assim. A frase é um conjunto de palavras, ou uma palavra em casos raros, que dá sentido completo. Pronto. É o início da frase até o ponto final tem que ter um sentido daquela coisa. Tem que ter um sentido completo. E oração vai ser aquele conjunto de palavras que tem verbo. Então, oração necessariamente tem predicado. Por isso que a gente fala que sintaxe é mais sobre oração. E período basicamente vai ser a frase. Vai ser a relação da frase constituída por uma ou mais orações. Então, período simples vai ser uma oração, período composto vai ser mais de uma oração. Pronto. Essa é resumo geral da coisa. Então, os termos essenciais são esses, sujeito e predicado. E aí tu leva em consideração outras questões ali. Mas olha só. O núcleo do sujeito, ele quase sempre vai ser substantivo. Mas pode ser um pronome substantivo. Então, eles, eu, eles, tu, beleza. Pode ser um numeral, em caso mais difícil. Eu nem vou entrar muito nos outros, mas é basicamente isso, o núcleo do sujeito. Então, esses são os tipos de sujeito que eu coloquei: o simples, o composto, o sujeito indeterminado, oração sem sujeito ou sujeito inexistente,
Predicação verbal de verbos intransitivos, transitivos, diretos e indiretos. E aí, claro, tu vai ter direto e indireto. O que seria o direto e indireto? Tem um complemento que não tem preposição e outro complemento que tem preposição. Então, 2 complementos, um com preposição, outro sem. 2 ou mais, né? Então, ele chuta a bola de futebol, por exemplo. Minto. Esse exemplo não estaria correto. Os alunos ofereceram flores às mães. Esse as é craseado. Um a craseado tem uma preposição aí no meio. Então, ofereceram algo a alguém. Beleza. Depois, predicativo, que é aquela questão que eu falei, que vai estar dentro do predicado e ele vai estar se referindo a um nome. Então, o predicativo do sujeito se refere ao núcleo do sujeito, enquanto o predicativo do objeto se refere ao núcleo do objeto. Beleza. Tipos de predicado verbal nominal e verbo nominal, que a gente falou sobre isso. E aí seria basicamente os termos essenciais. Vamos para termos integrantes. Bora lá. Termos integrantes. Os termos integrantes, eles adicionam a frase no sentido de que eles se encontram. Toda a frase, todos os termos vão estar, todos os termos integrantes e termos acessórios vão estar dentro do sujeito do predicado. Então toda a frase vai estar sujeito e predicado, basicamente. E os termos integrantes fazem um papel de eles integram a frase, eles adicionam algo. Diferente dos termos acessórios, que eles têm mais uma função adicional. É acessório porque ele é um acessório, porque ele simplesmente ajuda a definir. Os termos integrantes trazem algo novo. Os termos acessórios simplesmente ajudam a definir, caracterizar, delimitar o que já foi dito. Então, os termos integrantes vai ter os objetos, que vai se separar em direto e indireto. Aí é bem tranquilo, que a gente já falou em transitividade, então não é tão difícil assim. Complemento nominal, que a gente vai ver melhor depois, que tem uma questão de que um termo integrante, que é o complemento nominal, parece com um termo acessório, que é o adjunto nominal. Mas a gente vai ver isso também. Tu tem os objetos, e aí, claro, tu tem o agente da passiva. Agente da passiva. Eu não gosto que ele seja considerado termo integrante, mas eu entendo. Logo vocês vão entender por quê. Não tem eu gostar, né? A gramática é gramática. Mas, essencialmente, objetos vão ser aquele complemento que vem depois do verbo. Então, por exemplo, chutou a bola, objeto direto. Gosta de música é objeto indireto. Precisa de preposição? Está complementando o verbo? Objeto indireto. Não precisa de preposição? Está complementando o verbo? Objeto direto. Pronto. Então, já vamos matar aqui o objeto. O objeto é o objeto da ação. Claro, um objeto pode ser uma pessoa, mas é o objeto da ação. É quem está sofrendo a ação. Complemento nominal. Está complementando um nome, como está dizendo. Ele sempre vai ter preposição antes. Então, por exemplo, ele está complementando nome e não verbo. Então, ele não é igual ao objeto. Está complementando nome, essa é a diferença. Enquanto objeto são partes verbais, complemento nominal são partes nominais. Então, beleza. Sempre vai ter uma preposição, por exemplo, de, em, algo assim. E ele vai estar complementando um nome. Ele pode complementar qualquer nome. Substantivo, adjetivo, advérbio. Mas o núcleo dele sempre vai ser um substantivo. Então, já colocar isso aqui. Caso vocês queiram pegar, é uma preposição mais um substantivo. Jesus Cristo, a letra aqui tá braba, hein? Mas o núcleo do complemento nominal sempre vai ser um substantivo. E essa preposição estou usando para ligar, que é o objetivo da preposição, é fazer a ligação entre dois termos.
ou duas palavras. Mas essencialmente, por exemplo, o povo tinha necessidade. Tá? Necessidade de quê? De alimento. O povo está com fome, tinha necessidade de alimento. Necessidade de alimento. De alimento é o complemento nominal, porque você está complementando necessidade, que é um nome. Beleza. E aí a gente vai ter também que necessidade é substantivo. Acho que nem dá para me ouvir direito quando eu viro. Necessidade é substantivo, mas a gente vai ter com advérbios. Favorável à decisão. Por exemplo, como esse a é craseado, tem uma preposição a mais um artigo a. É isso que define. Então, se tu pode trocar, por exemplo, vamos crase. Eu vou para a escola. Se alguém fala, eu vou à escola, tipo, como é que eu sei se é artigo a ou a craseado? Porque se tu pode falar, por exemplo, eu vou para a escola, e tu fala, eu vou à escola, esse a tem crase. Então, tem uma preposição ali. Então, tentem fazer isso. Quando vocês não sabem se tem uma crase naquele a, primeiro, vê se a palavra seguinte é feminina, é da classe gramatical feminina, e se tu poderia substituir a preposição a por outra preposição. Para a escola, chutou ao gol. Chutou no gol. Em o gol. No, beleza. Então, beleza. Ai, ai, gente. Objeto direto. Objeto já foi. Esse foi o complemento nominal. Complemento nominal não é difícil. O núcleo do complemento nominal em si sempre vai ser um substantivo. Isso vai se tornar mais importante depois. Enquanto ele sempre vai ter uma preposição também. E ele vai estar se referindo a qualquer nome. Substantivo, adjetivo, advérbio. Por que advérbio conta? Porque o advérbio ele pode basicamente ter... Como é que eu posso explicar isso? Por que o advérbio é um nome? Pensem o seguinte. Ele anda rápido. Bem compreensível essa frase, só que a questão é... Eu poderia falar ele anda rapidamente. É bem óbvio que é um advérbio. Só que essa que é a questão. Ele é em si um nome, apesar de ele estar complementando um verbo. Assim como o objeto, sabe? Então essa que é a questão. O advérbio é nome. Ele adiciona ao verbo, mas ele adiciona um nome ao verbo. Então, beleza. Ele é um nome, né? No caso. Eu tô achando que essa aula tá confusa demais. O agente da passiva é o quê? O agente da passiva, ele vai acontecer na voz passiva, que é basicamente a frase invertida, e ela vai aparecer assim, ó. Se eu falo, o bombeiro salvou o gato. Deixa eu ficar na frente aqui, porque senão, né, vocês vão ficar com um paredão aí. Mas enfim, o bombeiro salvou o gato. É porque com esse sobretudo aqui eu sinto que minhas costas devem parecer largas, mas enfim. O bombeiro salvou o gato foi salvo pelo bombeiro. Então, como é que o agente da passiva vai aparecer? O agente da passiva é esse aqui. O agente da passiva vai aparecer, de novo, com uma preposição antes e o núcleo sendo um substantivo, mas, nesse caso, ele vai ser a pessoa que faz a ação. Se tu pega e passa da voz passiva para a voz ativa, o que era o agente da passiva vai se tornar o sujeito. Então, o agente da passiva age, faz a ação. O agente faz a ação, ele age, só que ele vai estar no final da frase, porque é a voz passiva, em que a ordem da frase é invertida. Então, isso aqui a gente diria que é um sujeito paciente, e o verbo vai estar assim, ó. Foi salvo, vai ter um verbo auxiliar mais o verbo em si. Beleza. E o agente da passiva faz a ação, só que ele está na voz passiva. Então ele vai estar no final da frase com preposição. E se tu vai mudar para a voz ativa, ele perde a preposição e tu perde esse verbo auxiliar. Então, beleza. Esses são os termos integrantes, essencialmente. Termos acessórios. Esse aqui vai ser mais rapidinho, acho eu. Não sei, pode surgir complicações aqui.
Os adjuntos. Adjunto. Ele adiciona, está junto. Pronto. Adjunto. Ad nominal, que adivinha, é uma parte nominal, e o adjunto adverbial, que é uma parte o quê? Verbial. Não, verbal. Mas enfim. E aí tu vai ter, que mais? O aposto. Aposto. E vamos colocar um vocativo aqui também. Vocativo. Que isso acaba sendo uma complicação para muitas pessoas. A adjuntagem nominal pode ser várias coisas. Sabe quando os professores dizem encontra o sujeito e o resto é predicado? Basicamente, encontra os termos integrantes e o resto é termo acessório, é adjunto. Quase tudo. A adjuntagem nominal pode ser artigo, numeral, adjetivo, locução adjetiva, do Grêmio, por exemplo. Gremista, do Grêmio. Locução é o quê? Duas palavras que podem ser reduzidas para uma, normalmente. Numa locução adjetiva, assim. Não necessariamente. Da paz. Pacífico. Mas tem algumas que não. Pelo menos não faria tanto sentido, não seria tão comum como da raiva. Sabe? Então, enfim. Então ele vai estar assim, ó. Os dois meninos inteligentes. Os dois inteligentes. Tudo se referindo a meninos, que é o núcleo do sujeito, e os, que é artigo, pum, adjunto nominal. Dois, numeral, adjunto nominal. Adjetivo, está se referindo ali, adjunto nominal. Beleza. Adjunto adverbial vai ser, essencialmente, vamos pegar um exemplo aqui. O adjunto adverbial, meu Deus, é muita coisa. Mas o adjunto adverbial ele vai estar se ligando ao verbo de forma a denotar a intensidade, o lugar, o modo, todas as questões. Então você está falando, eu chutei forte, adjunto adverbial. Eu chutei fraco, adjunto adverbial. Eu nunca chuto, adjunto adverbial. Nunca, de negação. Eu chuto para sempre. Eu nunca chuto. Eu não chuto. Eu chuto forte. Eu chuto no gol. Eu chuto com a chuteira. Com um instrumento daí, no caso. Enfim, o que está complementando o verbo para ajudar a definir ele. Para delimitar, caracterizar. Então tu vai ter todos aqueles tipos de adverbial. Meu Deus do céu. Eu devo estar ficando com sono. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu vou fazer um vídeo destrinchando cada um, não se preocupem, mas esse aqui é um resumo. Aposto. Vai ser aquela parte que vai estar ajudando a aprofundar o sentido de um nome. Então, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, vírgula, o camisa 9 da seleção brasileira, vírgula. Esse o camisa 9 da seleção brasileira é o aposto. Ele vai estar normalmente entre pontuação, então, entre duas vírgulas, depois de 2 pontos, travessão, alguma coisa assim, mas ele vai estar entre essas pontuações. Parecido com o vocativo, só que o vocativo é o quê? Tu tá chamando alguém. Ei, Luan. Esse Luan é vocativo. Oi, pai. Esse pai é vocativo. Então vocês têm que, quando vocês estão analisando, fazendo análise sintática, vocês precisam olhar, vamos acabar esse vídeo logo, vocês precisam olhar para a formação da frase em si. Então, quando a gente está falando em formação de frase, a gente está falando nas funções que cada termo exerce. Então, sim, vocês vão encontrar que o aposto tem separado por pontuação, mas o vocativo também é. Então, vocês não podem focar somente na estrutura. O sujeito vem antes do verbo. Não necessariamente, porque existe o sujeito posposto, que é o que vem depois do verbo. Sabe? Então, acontece, gente. Vocês não têm que olhar só para a estrutura da frase, e sim o que aquele termo está fazendo, que função ele está exercendo. Tô chamando alguém, vocativo. Tá ajudando, aprofundando a descrição. Tá dando uma descrição aprofundada de um nome, aposto. Tá complementando um nome, mas adicionando sentido, complemento nominal. Tá ajudando a definir e delimitar um nome, mas sem adicionar necessariamente sentido, só ajudando a definir
propósito mais gramatical, adjunta nominal. Está ajudando a definir intensidade, modo, lugar, causa, instrumento de um verbo, adjunto adverbial. Sujeito, faz ação ou é descrito. Predicado, tem a ação ou tem a descrição do sujeito. E vai ter quem sofre a ação também. Então é pela função. Não é pela estrutura, por como ele parece ali. Ah, tá entre vírgulas, deve ser aposto. Não necessariamente pode ser um vocativo. Tá no início da frase, então é sujeito. Não necessariamente, porque pode ser um sujeito posposto. Pode ser que não tenha um sujeito aparecendo. E aí vocês vão procurar aonde? Comeram pizza. E eles comeram pizza. Entendeu? Claro, sujeito indeterminado, né? Mas a questão é essa. As coisas na sintaxe são determinadas pela função que elas exercem, não por como elas aparecem na frase. Tá? Então é isso. Valeu, galera!